Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, alegria ter aqui com você conosco. Vamos continuar essa nossa leitura espiritual do livro Jesus Cristo, do Padre Karl Adam, no episódio 5, As Parábolas da Ira. Este impulso ardente e veemente do homem interior revela-se em grande número das suas parábolas. É o raio que fulgura, é o trovão que explode, como na parábola do joio. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão à fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Também terminam com uma sentença de cólera as parábolas das 10 virgens, a dos talentos, as das ovelhas e cabritos. Na parábola do servo impiedoso, o amo, cheio de cólera, entrega a justiça a esse servo sem entranhas, até que pague inteiramente a sua dúvida. Nas das bodas do filho do rei, este encoleriza-se, manda avançar o seu exército, faz matar os assassinos dos seus servos e queimar-lhes a cidade. Quando o rei avista na sala do festim um homem sem a veste nupcial, tomado de indignação, ordena: amarrai-lhe as mãos e os pés e atirai-o às trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Na parábola do servo fiel e do servo infiel, o Senhor chegará no momento em que não é esperado e fará cobrir de açoites o servo sem consciência. Incontestavelmente, todas as parábolas denotam inspiração de um mundo sensível e emotivo repassado de forte ardor. Nenhum traço, certamente, de mole sentimentalismo. Os discursos em que Jesus combate e condena os fariseus e os escribas, a casta dominante e os senhores de Israel, revelam-se vibrantes de verdadeira indignação. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Devorais as casas das viúvas sob o pretexto de longas orações. Por isso, sereis julgados muito mais severamente. Guias cegos que filtrais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que purificais a taça e os pratos pelo lado de fora, e por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Não é possível imaginar Jesus pronunciando estas palavras, a não ser com os olhos chamejantes e o rosto inflamado. O mesmo vigor, o mesmo ardor de sentimento se mostra em muitas de suas ações, especialmente quando expulsa os vendilhões do templo, pouco antes da sua paixão. Atropela compradores e vendedores, derruba as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas. Não permite que se transporte objeto algum através do templo. Explode também naquela maldição lançada sobre a figueira que não tinha frutos por ainda não ser tempo de figos. Nessas duas ocasiões, a indignação de Jesus assume formas que, consideradas isoladamente, parecem desconcertantes. Os vendedores do templo podiam, com efeito, julgar-se no seu direito. Tinham pago regularmente as suas taxas à autoridade judaica pelo direito de vender. Quanto à figueira, não havia certamente nada de errado no fato de não ter frutos antes do tempo. Não se deixou, evidentemente, de falar a este propósito de humor melancólico, de depressão psíquica, de indícios de um estado mental anormal. Podia-se pensar assim, sem dúvida, se esquecesse o caráter especial da tradição evangélica, que consiste em ver toda a vida de Jesus sob o seu aspecto profético e messiânico. Para bem mostrar o papel messiânico do seu mestre, os evangelistas puseram fortemente em relevo tudo o que, na sua vida, o fez sobressair como o maior de todos os profetas, como o Messias. Ora, o modo profético mais autêntico de anunciar o que havia de novo, de inteiramente diferente, de surpreendente, de revolucionário na mensagem messiânica, consistia em fazê-lo através de ações paradoxais, ininteligíveis e aparentemente desarrazoadas. É justamente este momento paradoxal de agir
que atraía a atenção do povo sobre o profeta e sobre a sua ação transformadora. É o que explica o interesse que apresenta para os evangelistas, o episódio da expulsão dos mercadores do templo. Falam disso várias vezes. São Marco nota expressadamente, a propósito da maldição da figueira, que não era tempo de figos. É sobretudo nessas ações extraordinárias que o Messias lhes aparece como tal. No episódio aparentemente inexplicável e injusto dos vendilhões expulsos do templo, manifesta-se aos olhos dos discípulos a mensagem solene que vem derrubar todas as preocupações puramente humanas. A nova maneira messiânica de adorar a Deus em espírito e em verdade, o novo templo messiânico e a destruição do antigo. Do mesmo modo, a maldição lançada sobre a figueira é precisamente na sua dura ininteligibilidade a expressão profético-simbólica da terrível maldição que começa para Israel. Essa figueira que o Senhor plantou e que, tanto na boa como na má estação, permanece estéril. As duas ações anunciam o cumprimento do ministério messiânico de Jesus e a catástrofe, o fim da antiga aliança, a morte do Messias, melhor do que em qualquer outro trecho dos evangelhos. Revela-se aqui, nitidamente, o fundo profético e messiânico sobre o qual se desenrola toda a vida de Jesus à luz da mensagem evangélica. Não ver isso é não compreender Jesus. O Messias da cólera de Deus. Assim como não há dúvida de que aqui, e especialmente aqui, Jesus age como Messias e quer ser reconhecido como tal, também é incontestável que tem consciência de ser o Messias da cólera de Deus, no sentido dos antigos profetas, tanto quanto o Messias suave e amável. Em outros trechos ainda, os evangelistas nos falam dessa cólera de Cristo, quando, por exemplo, se indigna contra os discípulos que querem impedir as criancinhas de se aproximarem dele. E, sobretudo, quando os fariseus, na cegueira do seu coração, reagem contra qualquer ensinamento e se fecham num silêncio obstinado e desdenhoso. A contrariedade interior que experimenta, o seu senso de lealdade e de verdade feridos, o seu sentimento moral magoado explodirão nesses momentos em palavras fortes, mesmo duras. Falará de hipócritas, de serpentes, de raça de víboras. Não terá receio de qualificar como raposa o próprio rei Herodes. Quando se tratava de dar testemunho da verdade, Jesus não sabia tergiversar nem fraquejar por medo. Tinha um caráter de lutador. Não se esquece de quem é e nem se deixa arrastar. A sua cólera é sempre a expressão da mais alta liberdade, a expressão de um homem que tem consciência de não ter vindo ao mundo senão para dar testemunho da verdade. Jesus, tão inabalavelmente fiel à vontade de seu Pai e a si mesmo, tão firme no seu sim e no seu não, reagia com um vigor extraordinário contra tudo o que não fosse de Deus ou que não fosse contra Deus, quer se tratasse de formulações teológicas torcidas, quer de ordens vindas das autoridades. E a história da sua vida mostrou, aliás, que em qualquer momento estava pronto a comprometer a sua própria vida e a morrer pela verdade, para apoiar a sua palavra forte e corajosa. Visão clara e varonil da ação, lealdade impressionante, sinceridade áspera, numa palavra, caráter heróico da personalidade, é o que chama imediatamente a atenção do psicólogo que estuda a fisionomia humana de Jesus. Era também o que, já ao primeiro contato, prendiam a ele os discípulos. A atitude decidida, cortante como aço de todo o seu ser, exprime-se bem nas fórmulas e sentenças curtas e penetrantes que o Evangelho já conservou. Foi nelas que, depois das parábolas, Jesus plasmou a sua vontade completamente voltada para
teireza para a consequência prática para a pureza interior. Por isso, dão verdadeiramente a impressão de algo autêntico, original. Se o teu olho te escandaliza, arranca-o. Quem perder a sua alma, ganhá-la-á. Ninguém pode servir a dois senhores. A julgar por estes ângulos, pelo seu heróico sim e não, poderia parecer que Jesus pertence ao tipo dos homens radicais, ou pelo menos que se deve alinhá-lo entre esses teóricos, esses sonhadores que vivem fora da realidade, que só têm olhos para o seu brilhante ideal e para os quais a monotonia da realidade cotidiana dos homens e das coisas desaparece ou, quando muito, mal roça a superfície da sua consciência. Dá-se isso com Jesus? Qual a atitude desse herói único, extraordinário para com homens e as coisas que o rodeiam, para com os dados e as exigências do momento? Querido irmão, querida irmã, agradeço a sua companhia. Concluímos aqui nossa leitura do dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.